Olá, paz do Senhor a todos. Hoje a nossa aula será de hermenêutica, a arte de interpretar textos, tá? A interpretação de textos. Nós sempre, quando damos aula de hermenêutica, nós sempre recebemos muitas perguntas dos alunos, daqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, do porquê da importância dessa matéria, porque ela faz parte da grade da teologia sistemática, qual é a importância dessa matéria. Eu sempre digo que quando se fala de hermenêutica, nós falamos de uma matéria fundamental, de uma matéria muito importante para a vida do obreiro, e não só para a vida do obreiro, para a vida do cristão em si, porque nós falamos de respeito à interpretação das Sagradas Escrituras. Então, para você que é iniciante, que está iniciando os seus estudos dentro da Palavra de Deus, nós vamos trazer aqui hoje 4 abismos ante uma interpretação correta das Escrituras, tá? Todas as vezes que nós vamos interpretar a Bíblia, nós temos que entender, principalmente nós que moramos aqui no Brasil, a Bíblia, a história não foi feita aqui no Brasil, a cultura não é do Brasil, a língua não é do Brasil, a filosofia não é do Brasil. Então eu quero que você anote aí 4 abismos ante uma interpretação correta das Sagradas Escrituras, tá? Alguns autores aí colocam 5 abismos, colocando abismo geográfico, mas eu quero colocar 4. Você pode anotar aí. O primeiro abismo para uma interpretação correta das Escrituras é o abismo cultural. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, você tem que entender que se fala da cultura do povo judeu, da cultura de outros povos, de povos antigos. A Bíblia não está falando da cultura do povo brasileiro, da cultura do povo europeu, da cultura do povo norte-americano, não. E você tem que entender também que a Bíblia, ela não é um manual de usos e costumes. Ela não quer padronizar costumes, tá? Se fosse assim, no mundo todo, todas as pessoas teriam que aderir aos costumes judaicos ou de outros povos por causa da sua cultura. Não. Quando você ler a Bíblia, você tem que entender que tem um abismo ante a interpretação dos textos chamado abismo cultural. Essa cultura pertence a que povo? Tá? Ao povo judeu. E você precisa entender isso. A gente tem muitos problemas ainda nas igrejas do século XXI que teimam em ler a Bíblia com o olho da cultura do Brasil, tá? Com a cultura brasileira. E isso é um sério problema. Vai trazer muitos transtornos para uma interpretação correta. Então, o primeiro abismo é o abismo cultural. Segundo abismo, você pode anotar aí, chama-se abismo histórico. Abismo histórico. Ora, a Bíblia está falando da história de que povo? Do povo judeu. A Bíblia está falando da história da formação do povo judeu, e junto com a formação desse povo, vem toda uma história também de impérios e de nações. Quando você ler a Bíblia, você tem que entender que muitos impérios se passaram na construção dessa história. Tá? Na construção do povo judeu se passou o Egito, se passou a Síria, se passou a Babilônia, se passou a Grécia, se passou Roma. Muitas vezes a Síria mesmo é bem pequeno, mas incomodando Israel ali. Então muitos povos se passaram na formação do povo judeu. Então a Bíblia, ela não está falando da história do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem da Europa. Ela está falando da história da formação do povo judeu. Então você tem que ler a Bíblia respeitando a sua história. Toda vez que você for interpretar a Bíblia, você deve procurar conhecer a história do povo judeu, a história que se passou da formação desse povo. Já vai ser um grande caminho para você começar a interpretar a Bíblia, tá bom? Então, primeiro, cultural, tá? A Bíblia não quer padronizar culturas, tá? Ela não quer fazer isso.
e você vai ter o abismo histórico em sequência, que vai estar junto, é claro, com a cultura. Se falamos da história do povo judeu, falamos da cultura do povo judeu, incluindo seus usos e costumes, tá? Seu modo de viver, seu modo de vestir. Quantas vezes nós vimos interpretações como que a mulher, ela tem que usar saia, tá? Ela tem que usar saia e não usar calça, porque calça é roupa de homem e saia é roupa de mulher, baseado nos textos de Deuteronômio, que o homem não usará roupa de mulher e nem a mulher usará roupa de homem. Ora, nem saia nem calça existia na época de Moisés. Então, trazer essa interpretação para o nosso tempo é um desrespeito às Sagradas Escrituras. E quantas pessoas ainda continuam fazendo isso, né? Outros textos: rasgai a vossa veste, tá? Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Joel é um texto muito citado e alguns pastores usam para dizer que a mulher não pode ter saia rachada por causa desse texto. Outros usam para dizer que o paletó de um obreiro no púlpito não pode ser rachado. E se você for entender o contexto histórico e cultural da época, não tem nada a ver com esse tipo de interpretação. Deus estava falando porque todas as vezes que o povo se arrependia supostamente dos seus pecados, eles rasgavam as vestes, cobriam-se com saco, jogavam cinza na cabeça, mas o coração não se convertia. É por isso que o texto vem dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O terceiro abismo, também muito importante quanto a uma interpretação correta das Escrituras, é o abismo linguístico. Tá? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e algumas partes em aramaico. São línguas de expressões idiomáticas, e você pode entender isso como gírias, muitas delas perdidas, tá? Porque são línguas muito antigas mesmo. Alguns conhecimentos que nós temos dessas línguas passaram-se por tradição oral e não por manuscritos somente. Então deve-se tomar um cuidado muito grande de olhar para os textos bíblicos, tá? Achando que foi escrito na nossa língua. Não, foi escrito em hebraico, grego e algumas partes em aramaico, tá? Nas nossas aulas de hermenêutica, que nós damos na escola de pregadores, nós colocamos bastante exercícios quanto a isso. Um dos exercícios é sobre o fato de quando Saul entrou numa caverna para cobrir os pés, tá? E muitos pregadores pregaram que Saul entrou na caverna para dormir, né? Para descansar, não, quando na verdade ele entrou para fazer necessidade fisiológica. Então temos que tomar cuidado, tá? Essas línguas antigas necessitam de uma exegese profunda, tá? Necessitam de uma análise léxico-sintática profunda, porque você pode cometer erros de traduções. Outro abismo que nós temos também quanto a uma interpretação correta é o abismo filosófico, filosofia, visão de vida, tá? Daquele povo. Não era a visão de vida do nosso povo agora. Chamamos isso de cosmovisão de vida também. Por quê? A cosmovisão de vida daquele povo naquela época era completamente diferente dos dias de hoje. Além de ser completamente dos dias de hoje, a visão deles era avaliada dentro do contexto que eles viviam. Então nós temos que tomar muito cuidado de querer colocar na Bíblia a exegese. E o que é exegese, pastor Aniel? É o contrário da exegese. A exegese é a interpretação pessoal que a pessoa coloca na Bíblia. Então a pessoa coloca o seu modo de vida, o seu jeito de viver, como ela entende a vida, ela quer colocar na Escritura Sagrada. Não, você tem que fazer o inverso, a exegese, extrair de dentro para fora, que nós vamos abordar em outra aula, tá?
Então hoje aqui nós falamos um pouco dos 4 abismos quanto a uma interpretação correta das Escrituras. Abismo cultural, abismo histórico, abismo linguístico e abismo filosófico. Há pastores que colocam abismo geográfico também, que seria também importante, tá? É importante você entender a geografia da Bíblia, tá? Aonde aconteceram os fatos, os eventos. Isso seria muito importante também para você. Nessa aula você vai ficar com isso, com esses abismos. Quanto a uma interpretação correta, na próxima aula nós voltaremos e vamos falar um pouco sobre exegese, a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Tá? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, e a gente vai ter várias aulas de hermenêutica e que o Senhor possa iluminar o coração de vocês pelo Espírito Santo e pela palavra. Muito obrigado.